Muito bem, meus amigos. O Brasil News recebe em seus estúdios a doutora Marcela Simones. Simones ou Simones? Agora não sei, ela vai confirmar daqui a pouquinho. Simone Martins Ferrari, oncologista clínica, e o doutor Cláudio Luiz Seabra Ferrari, oncologista e especialista em comunicação em saúde. Ambos possuem uma das mais vastas e experientes carreiras na área médica e juntos escreveram um livro, Três Mulheres, o câncer de mama e a luta pela vida, que está aqui nas minhas mãos. Uma leitura que pode ser de grande ajuda para quem está enfrentando um câncer ou acompanhando alguém nesta situação. E eu diria mais, mesmo que você não esteja de frente a essa doença, é super interessante a leitura deste trabalho, deste livro. Muito bem, inicialmente eu quero dizer ao casal que nos brinda com a sua presença, né? O nosso mais sincero agradecimento pela disponibilidade em estar conosco aqui falando de um tema tão importante. Mas antes de fazer qualquer pergunta aos dois, eu quero prestar um depoimento aqui, que o livro realmente é algo sensacional, sabe? É um trabalho magnífico e que interessa de perto a todas as pessoas, mesmo que não estejam envolvidas com essa doença. Mas vamos lá, vamos começar com a doutora Marcela. Tudo bem? Seja bem-vindo. Por que a gente deve falar sobre câncer? Então, irmã Thalita, obrigado por nos receber. É uma alegria enorme estar aqui e falando por esse tema que a gente tem tanto interesse e carinho. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres e ele vai acometer 1 em cada 8 mulheres ao longo da vida. Ele representa 1/4 dos casos de câncer de mama entre as mulheres. E por isso vem a grande importância em se falar de rastreamento, de diagnóstico precoce, que está diretamente relacionado a melhores desfechos. Mas o câncer de mama não é apenas isso, não é apenas uma doença. É importante a gente entender que são várias doenças diferentes, com apresentações distintas e tratamentos também distintos. Ela pode acontecer em diversas faixas etárias e muitas vezes não na faixa etária onde se recomenda a mamografia, tradicionalmente a partir dos 40 anos. Então, é um assunto que requer toda a nossa atenção. Doutora Marcela, agora o doutor Cláudio, né? Eu aproveito o depoimento que o irmão disse para dizer que a leitura realmente, além de muito interessante, ela é muito fluida. Eu comentei com vocês nos bastidores e é verdade que eu estou na página 122 e eu comecei a ler ontem, só para as pessoas terem ideia de quanto é fluida e enriquecedora. Agora, minha pergunta é, por que fazer esse livro e em 4 mãos também o desafio, né? A gente sente que assim, a gente quis romper algumas barreiras, né? A barreira do senta aí que eu vou te dar uma aula, vou falar de câncer de mama, as pessoas rejeitam um pouco isso. Mas as pessoas gostam de ouvir histórias, né? As pessoas se envolvem com a história e querem aprender o que acontece com cada pessoa. E a Marcela sempre trazia as histórias reais que ela vivia, né? A gente sentava à noite para jantar e ela ia contando as histórias. E aí a gente sentou e falou, por que a gente não tenta fazer algo diferente? Né? A gente, a parte das histórias, né? E que a razão de ser médico é você cuidar das pessoas. Então a gente traz as histórias e aí a gente, desta forma, rompe a resistência inicial de ter uma aula de câncer de mama, né? E assim, foi um grande desafio. Vocês imaginam escrever... Duas pessoas escrevendo um livro com 3 histórias... Foi. Por isso que demorou. Demorou quanto tempo? Mas antes... Pois não. Quanto tempo demorou? Olha, na verdade, assim, a gente tinha que fazer as agendas casarem. Ela tinha que estar disponível e eu disponível para a gente sentar, conversar. E eu sentar, escrever e voltava para ela, o que você acha e tal. Então, a verdade é que a gente conseguia fazer isso nas férias, né? Então, a gente tirava boa parte das férias para trabalhar no livro. E eu acho que foram mais ou menos uns 3 anos para a gente conseguir... Olha, o livro de vocês, ele começa falando de câncer, de um modo geral, não é? E é uma doença que tem um estigma violento, né? Provoca medo. Aliás, o medo é
é parte da dissertação de vocês. Vocês falam muito sobre o medo também, né? Mas eu achei interessante a criação de 3 personagens que, aliás, dão título ao livro. 3 mulheres, né? O câncer de mama e a luta pela vida. 3 mulheres criadas por... Quem criou esses personagens? A médica ou o médico? Ou Cláudio? Não. Então, na verdade, essas 3 personagens, elas também contam a história dos 3 principais tipos de câncer de mama. Inicialmente são personagens fictícias, criadas, Sim, mas que retrata... sim, mas todas inspiradas em casos reais. Então, são desfechos que acontecem na realidade. E há uma mistura de várias pacientes que eu atendi ao longo de 3 décadas. Você tem ideia na de quantos oncologia. pacientes você já atendeu? Olha, é na ordem de milhares de pacientes, porque eu tive a oportunidade de trabalhar nos principais serviços públicos de saúde e em 30 anos nessa profissão, eu atendi em torno de milhares de pacientes. Doutor Cláudio, é impressão ou tem aumentado o número de casos de câncer de mama e com pacientes mais jovens? Então, a gente acha que o câncer em si, em geral, aumenta, né? Principalmente em faixas etárias mais avançadas, porque a gente vive mais. A expectativa, né? de vida é mais aumenta, alta. então isso aumenta, isso se sabe. Se sabe também que a vida urbana e os hábitos urbanos fazem com que isso aumente ainda mais, né? O sedentarismo, obesidade, alimentação o tipo de alimentação que a gente tem em cidades causa um aumento também. E a gente tem visto o aumento em idades mais jovens, que isso que preocupa mais a todos os oncologistas hoje. Cada vez o câncer aparece mais precocemente. Não tem uma resposta fácil para isso. Por que mais precocemente, né? O avanço do diagnóstico é importante também, porque muita gente ficava sem diagnóstico hoje, e hoje todo mundo tem diagnóstico, né? Agora, por que isso, né? Poluição, alguma coisa, é o plástico, são drogas na água, é difícil saber, mas é verdade. Porque uma das pacientes, né, uma das personagens, inclusive, tem 27 anos. Né? Sim. E antigamente, né, agora é uma batalha até recente aí que foi muito bacana, de uma mobilização nas redes sociais, que era assim, no particular, mamografia a partir dos 40. E pelo SUS era a partir dos 50 anos a cada 2 anos. E aí teve um plebiscito, alguma coisa assim, para transformar no particular também a partir de 50 anos. E as pessoas falaram não, a gente precisa de diagnóstico mais cedo. Uhum. E aí o SUS agora também é a partir dos 40 anos. E a gente vê uma personagem com 27 tendo câncer de mama. Sim. Não é o mais comum, é mais raro acontecer nessa faixa etária, mas pode acontecer. Então, aí fica um alerta, não é uma faixa etária que a paciente vai fazer a mamografia rotineiramente, mas se surgir alguma alteração, todo nódulo na mama deve ser investigado por um especialista. Então, eu imagino que o nível de vida, quer dizer, as pessoas morrem com mais idade. Hoje, em última análise, é isso. Isso também, né, de uma certa forma, provoca um aumento da presença da doença. Mas à medida que o número de pacientes aumenta também a ciência dá uma resposta para isso, não é? Quer dizer, houve um desenvolvimento muito grande em termos de... Impressionante. Dizem até, aliás, não, está aqui no seu livro, de que o câncer é uma doença que mais justificou estudos científicos, não é? Antes até da Covid, não foi? Sim. Explica essa história aí, doutor. Porque antes era uma sentença de morte, e de anos para cá, não mais. Então, não mais. Veja, o que ela falou, né, que são várias doenças, né, mas 30 anos atrás, câncer de mama era uma única doença. Hoje se enxergam várias doenças. Isso é avanço. Isso é o conhecimento íntimo. A ciência identificou. E continua trabalhando nisso. Cada vez mais. Quer dizer, se entende qual é a mutação que levou ao câncer e em cada tipo de tumor, qual que é o drive que a gente fala, né? O que levou a esse tipo de câncer. E é uma história linda. Assim, as descobertas que vão mudando as perspectivas das pacientes é realmente emocionante.
Quer dizer que não precisa haver desespero, não é? Pelo que a gente acredita lendo o seu livro, o livro de vocês, que não é necessário medo, não é? Vocês falam do medo também, não é, doutora? Sim, a gente quer chamar a atenção que, claro, o medo é muito natural. Qualquer doença, uma dor de cabeça. É um baque, né? Uma dor no inevitável, joelho, quer dizer, tudo Imagina provoca o diagnóstico medo, de câncer. Mas câncer é um negócio engraçado. Até o nome câncer hoje em dia que é mais... Mas houve época que não era conhecido como CA, né? O indivíduo, quando tinha câncer, a gente não Eu acho que dizia que até ele hoje tinha a câncer. paciente tem dificuldade Tem de pronunciar um certo preconceito a com palavra, porque Sim. ela tem um peso. Né? Muita gente imagina que não tem cura, né? E os senhores estão aqui para... Para dizer que tem cura, quando não tem cura, tem controle e tem boas perspectivas, essa é a ideia. Nós vamos continuar conversando sobre isso aqui depois do nosso intervalo. Voltamos já, não é? Já, rapidinho. Fique com a gente.